Hello, vamos começar. Olha aí. Hello, olá, boa noite já, 6 horas. Quem tá entrando, pega um papel e uma caneta que hoje a gente vai fazer um teste. A gente vai aprender como a gente aprende melhor. É importante a gente saber como a gente aprende para poder fazer um bom plano de estudo, independente de qual é o seu objetivo. Aqui no Além do Verbo To Be, a gente está bem focado em provas eliminatórias classificatórias, como os vestibulares, Enem, concurso público, mas você pode fazer uma prova aí de repente para acessar um cargo no seu emprego, uma prova de proficiência, uma prova para estágio, ou como você aprende, você precisa aprender algo novo, não necessariamente uma prova. Como é que você aprende as coisas hoje em dia? Você já parou? Você sabia que existe 3 tipos de aprendiz? E qual tipo você é nesse? Então pega um papel e uma caneta, que aí a gente vai começar. A gente vai começar daqui a pouquinho. Bem-vindo todo mundo, papel e caneta na mão, ok? Antes de começar, eu falei que eu ia contar como foi que eu bombei no meu primeiro PET, na minha primeira prova de proficiência. Isso é muito importante contar, eu não tenho vergonha não de contar que eu reprovei. Eu tinha acho que uns 15 anos quando eu fiz o meu primeiro PET. Depois, na época, minha mãe que pagava ainda, depois eu fiz outro, tá? O meu PET, que é uma prova de proficiência, para quem não sabe, que avalia as 4 habilidades. Avalia o listening, speaking, reading e writing. E aí é o primeiro nível praticamente da Cambridge. Você paga, tem um dia de prova especial, você faz atividades com a prova em si, listening, e depois é entrevistado. Na minha época era em pares, eu não pesquisei direito pra ver se não mudou, mas não deve ter mudado muito. E aí depois minha mãe na época, ela que pagava essas coisas, ela teve que pagar 2 vezes. Por que eu não passei no primeiro? Como eu disse pra vocês, são 4 habilidades avaliadas. E eu não me preparei. A gente acha que se preparar para uma prova, independente de qual prova for, é só estudar, né? E não é só estudar. Você tem que fazer simulados, ter uma boa organização. Senão, não vai dar certo. Você até pode focar, vou estudar, mas na hora você nunca treinou como é pôr o xizinho no lugar certo, como é cronometrar o seu tempo, quanto tempo eu tenho para resolver cada questão. Então, o tempo me pegou desprevenida nesse meu primeiro PET. E o que aconteceu? Eu passei no listening, porque a prova de listening, para quem nunca fez uma prova de proficiência, se ouviu, você já tem que preencher no gabarito na hora, você não faz nem rascunho. Boa. Estão me ouvindo? Dá um ok se estiverem me ouvindo. Faz alguém aí, acho que tem gente entrando, então me ouviu isso. E aí, então, o que eu tava falando, como é que eu consegui bombar no meu primeiro PET? Porque eu não fiz simulados, eu não cronometrei o meu tempo, eu não soube organizar isso. Então, eu passei no listening, que, como eu disse, o listening, ele não tem tempo para você fazer rascunho, você ouve, você já responde. Eu passei no speaking, que é a entrevista, você tá ali falando com o seu entrevistador, mas eu bombei no reading, no de ler interpretação de texto, e no writing, porque eu não tive tempo de passar as minhas respostas para o gabarito. Tanto que depois disso eu acho que eu fiquei tão obcecada por tempo, e quem é meu aluno aqui deve saber que meu timing na sala de aula é preciso, que eu penso muito na organização do tempo. Isso me deu uma boa traumatizada, digamos assim. Então, o que é importante para você que está aí numa fase de prova eliminatória classificatória, ou que vai fazer uma de proficiência, ou vai se candidatar a um mestrado. Tem várias provas na vida, as provas não acabaram, gente. A gente continua fazendo prova. Faz simulado, treina, se organiza, isso é muito importante. E antes de se organizar e fazer, treinar, buscar questões para fazer simulados, pense, como é que eu aprendo?
Então hoje a gente faz um mês de Além do Verbo To Be e eu resolvi fazer essa minha primeira live sozinha, então muito obrigada vocês que estão por aqui, que eu tava um pouco nervosa com isso. Quando a gente tem um convidado, pelo menos você tá aqui num bate-papo com alguém, então hoje eu tô aqui sozinha pra gente ver como é que a gente aprende e como saber isso é importante para organizar os estudos, ok? Então vamos pegar um papel e uma caneta na mão, por favor. No papel coloca assim, letra A, B e C. Coloquem, vão ser 12 perguntinhas rápidas, super rápido. Hoje a live é super rapidinha. E aí eu quero que vocês coloquem no papel A, B e C. E conforme vocês forem ouvindo as perguntas, se a sua resposta for A, você põe um pauzinho na frente do A. Se a sua resposta for B, um pauzinho na frente do B e assim por diante. E depois a gente vai ver, eu vou discutir rapidinho o resultado com vocês e dizer por que isso é importante. Enquanto vocês se preparam aí com o papel e com a caneta, faz o A, o B e o C, ok? Eu quero dizer que, ainda mais nessa pandemia, eu acho que muitas pessoas tiveram que se redescobrir estudando. Porque quem não estava numa sala de aula, numa sala de cursinho, na faculdade, não pode ter esse contato. Para mim, a falta do contato com o professor é muito difícil para eu aprender. Eu gosto de ter o contato com o professor, de ter aula. Mas também as pessoas se descobriram. Você já parou para pensar que tem gente que aprende muito bem assistindo um vídeo no YouTube? Eu não sou geração vídeo no YouTube, eu só vou pro YouTube quando eu preciso ter um problema com o controle remoto e preciso saber como fazer tal coisa na televisão. Eu ainda uso o YouTube mais para isso, eu tô aprendendo. Tem gente que só de ouvir um podcast, o podcast agora tá aí na moda, consegue realizar alguma coisa. E tem gente que precisa pôr a mão na massa. Então agora a gente vai descobrir que tipo de aprendiz você é, tá certo? Então agora que vocês pegaram o papel, colocaram lá A, B e C, eu vou começar, são 12 perguntinhas, jogo rápido, pessoal, não me abandone, vamos até o final pra gente descobrir que tipo de aprendiz você é, ok? Então vamos lá, primeira pergunta. Uma pessoa está num hotel na sua cidade, ela tem um carro de aluguel, mas esse carro não tem GPS, ela não tem celular, é uma coisa meio complicada, tá bom? E você precisa ensinar o caminho da onde vocês estão até o hotel que essa pessoa vai ficar. Você, A, desenha um mapa no papel, ok? B, diz a ela o caminho, você explica, faz assim, faz assado, vira pra cá, vira pra lá. Ou C, pede para ela seguir o seu carro. Você entra no seu carro, você dirige e fala, me segue que eu te levo até o local. Para quem entrou agora, algumas pessoas entraram agora, a gente ainda tá na primeira pergunta, se vocês quiserem participar. Coloca a letra A, B e C e vai marcando qual vocês fizeram, tá certo? Número 2. Ainda falando de direções, agora usando um GPS, um aplicativo de GPS, Waze. Vamos lá, letra A. Né? Então, ó, ainda falando sobre direções, vamos ver como é a sua relação com o GPS. Essa aqui só tem letra A e B, ok? A. Presta mais atenção no mapa e nas informações que aparecem na tela. Ou B. Presta mais atenção no que é dito. Quando você está usando um aplicativo de GPS, como por exemplo o Waze, A. Você presta mais atenção no mapa e nas informações que estão na telinha. Ou B. Você presta mais atenção no que é dito, ok? Então, vamos lá. 3. Agora a gente foi para um museu. Quem dera a gente tá podendo ir para o museu, ia ser bom demais. No museu, você prefere fazer uma visitação. Temos 3 opções aqui também. A, B e C. Letra A. Olhando as exibições, sem guia de áudio, sem informação escrita. Você gosta só de ir passeando e olhando, simplesmente isso, ok? Letra B, usando um guia áudio, aqueles guias que eles fornecem com fone de ouvido. Então, você gosta de ouvir as orientações por um guia áudio. Ou letra C, sem guia áudio, apenas olhando as informações e quando você chega na exibição, você procura, você lê por informação, mas não é só passear a letra C, você interage com a exposição, porque você lê o que te interessa, segue para a próxima. Ok? Então, A, B e C. A, só dá uma passeadinha lá dentro, só olha as exposições. B, você quer um guia áudio.
Ou letra C, sem guia áudio, você vai explorando, conhecendo, olhando o que interessa. Já foram 3, agora só faltam 9. Como eu disse, o teste é bem rápido. Se alguém chegou agora e quiser fazer, dá para ter um resultado também com essas 9 que faltam. É só colocar A, B e C aí num papelzinho e ir ticando quantas vocês marcaram de cada uma. 4. Você acabou de receber o roteiro da sua viagem dos sonhos. Vamos viajar. Eu acho que eu tô muito presa aqui nessa pandemia. E quem vai viajar com você é você que tem que compartilhar esse roteiro de viagem. Então, você acabou de receber o roteiro de viagem e você precisa compartilhá-lo com quem vai viajar com você. A. Você vai para a casa da pessoa e mostra tudo num mapa, ok? B. Telefona e já conta tudo. E letra C. Você vai enviar um e-mail com todos os detalhes desse roteiro, ok? Letra A. Vai até a casa da pessoa e mostra tudo no mapa. B de bola, por telefone, informa tudo. E C, envia um e-mail com os detalhes, ok? 5. Ao preparar uma sobremesa, você, letra A, pega um livro de receitas, não precisa ser um livro físico, pode ser folhear, passar por algum site de receitas e escolhe a imagem que mais te apetece. B de bola. Pede o conselho ou a opinião de alguém. Perguntar, o que eu faço? Pede uma receita. E C. Cozinhar algo que você já domina e que não vai precisar de instruções. Alguma receita que você sabe fazer de cor. Então, aí eu tive A, B e C. Procuro na internet, num livro de receita. Ou escolhe o que mais te apetece. B de bola, pede o conselho ou a opinião de alguém. E C, cozinhar algo que você já domina e que não precise de receita. Chegamos na questão 6, estamos na metade. Um grupo de turistas precisa saber mais sobre os pontos turísticos da sua cidade. O que você faz? Você está responsável por esse grupo de turistas. O que é que você vai fazer com eles? A. Mostra algumas fotos no seu celular. B. Fala sobre os pontos turísticos, explica para eles o que esperar nesses pontos turísticos. E C, prepara o passeio e vai junto. Então, letra A, você apenas mostra as fotos. Na B, você fala para eles o que eles irão encontrar, como são esses pontos turísticos. Ou C, prepara o passeio, prepara a excursão e vai junto. Ok? Se estiver muito rápido, precisar que repita, ergue a mão aí, fala. Mas é rápido, pensa, e se ficou em dúvida entre uma ou outra, é uma só. Você vai ter que ver a que mais combina com você. 7. Você irá comprar um celular novo. Além de preço, claro, muito importante, o que influencia a sua decisão? A. O visual do novo aparelho. B. A recomendação de alguém. Alguém que te recomendou aquele modelo. Ou C, ir até uma loja e poder testá-lo, pegá-lo na mão, olhá-lo. Então, A, o visual. B, a recomendação de alguém. Ou C, ir até uma loja e testá-lo. 8. Quando você aprende a jogar um jogo novo, e aqui a gente está falando em jogo de tabuleiro, em jogo de cartas, não pense num jogo que envolva habilidade física, tá certo? Como é que você aprende a jogar melhor esse determinado jogo? A, você lê as instruções, você gosta de ler as instruções. B, ouvir alguém explicar as regras, você pede para alguém explicar as regras, você vai ouvir e vai conseguir jogar. Ou C, jogando, praticando. Então, A, vendo, lendo as instruções. B, ouvindo alguém explicar as regras. Ou C, jogando. Pergunta número 9, para a gente ver o estilo de como você aprende. Quando criança, você, o que mais vai parecer que te remeta à infância? A, você gostava de ler seus livros sozinho. B, gostava que alguém lesse para você. Ou C, gostava de ler com alguém
que aí você podia folhear o livro, e quando alguém ainda fazia vozes, imitava vozes, era o máximo, é o que você lembra de quando criança, a relação com os livros. Então, A, você gostava de ler sozinho. B, você gostava que alguém lesse para você. Ou C, você gostava de ler com alguém para ter essa interação, folhear as páginas, fazer vozes. Estamos quase acabando, hein, pessoal? Só falta 3 e a gente vai descobrir o tipo de aprendiz que você é. Isso vai ser bem relevante para você poder organizar um cronograma de estudos, ou mesmo se você não estiver nessas fases de prova, em algum momento da vida você vai ter que aprender algo novo. A gente aprende e nem percebe. 10. Você não tem certeza sobre a ortografia de uma palavra e não tem como consultar um dicionário e nem perguntar para ninguém. Então, você não sabe como escreve casa, se é com S ou com Z, por exemplo. O que você faz? A. Você imagina a palavra na sua mente e escolhe qual está certa. B. Você repete a palavra em voz alta. E aí, você também vai escolher a que mais te parece certa. Ou C. Você escreve os modos que você está em dúvida, casa com S, casa com Z, e ao olhar, você vai escolher qual ortografia te parece correta. Então, você imagina, você repete, ou C, você escreve. 11ª, só faltam 2 perguntinhas. Um novo filme foi lançado. O que influencia a sua decisão para ir assisti-lo? Então, um filme foi lançado e o que vai fazer você querer ir assisti-lo ou não? A. Você ler uma crítica sobre. Então, A. Você leu uma crítica em algum lugar sobre esse filme que será lançado. B. A recomendação de um amigo. Algum amigo que falou para você que ele é bom, então você vai confiar e vai assistir. Ou C. Ver o trailer. A. Você vai ler uma crítica. B. A recomendação de um amigo. Ou C. Ver um trailer. Estamos na última já. 12ª pergunta. Você prefere qual tipo de professor? Você prefere um professor que use slides gráficos para dar aula? Letra A. Letra B. Faça aula estilos palestra. Ok? Não traz nenhum recurso audiovisual, fica só na fala, só como se fosse uma palestra. Ou C, faça lições práticas, leve em laboratórios, excursões, visitas técnicas. Então, A, o tipo de professor que usa slides gráficos. B, faça aulas estilo palestra, então aulas mais focadas na oralidade. Ou C, faça lições práticas, passeios, laboratórios, excursões, visitas técnicas. Chegamos ao final. Foram 12 perguntinhas, eu também fiz o meu, só que eu fiz ele antes. E aí agora vocês vão ver o que mais deu. Se deu mais a letra A, se deu mais a letra B ou a letra C. E eu vou falar um pouquinho do que cada uma representa. No meu, por exemplo, deu 3 letras A's, nenhuma letra B e 9 letras C's. E aí, quando a gente aprende, a gente tem um pouquinho desses 3 que eu vou falar agora. É normal. Só que a gente não é bom nos 3 na aprendizagem. A gente domina mais um, a gente tem mais facilidade de aprender e fixar conhecimento quando a gente estabelece o modo que a gente estuda melhor. Então, vamos ver primeiro quais são as possíveis respostas. Quem marcou mais A ou teve algumas As é quem aprende de maneira visual. É aquela pessoa, geralmente, que tem memória fotográfica, que bateu o olho e já consegue registrar isso. É bem interessante esse tipo de pessoa, porque para ela fixar o conteúdo, ela precisa de gráficos, de fórmulas, de diagramas, e a leitura de textos para ela é muito importante, porque, como eu disse, ela é visual. Ela tem essa memória fotográfica. Então, quem marcou mais a letra A é quem tem uma facilidade para aprender de maneira visual. Eu tive 3. Eu sou um pouco visual, minha memória fotográfica falha às vezes. A B, que eu não tive nenhuma, porque eu sou 0, é o auditivo.
Dá até raiva quando a gente tá na escola, que tem aquele aluno bagunceiro, que parece que não tá fazendo nada, mas na prova ele arrasa. Por quê? Ele tem uma habilidade auditiva bem desenvolvida. É quem aprende muito ouvindo aulas. Às vezes, quando vai assistir um vídeo no YouTube, a imagem nem interessa, ele até minimiza a tela e fica só no som. Aprender com podcasts está fazendo muito sucesso hoje em dia e tem podcast de tudo que você imaginar. Então, os auditivos, eles registram melhor ao ouvir. Eles precisam ouvir e às vezes, quando os auditivos eles estudam, eles precisam falar em voz alta, porque esse falar em voz alta, eles vão se ouvir. E esse é o processo do auditivo para ele fixar conteúdo. E aí, o que mais marquei são os sinestéticos. O que são os sinestéticos? São os que precisam pôr a mão na massa. Então, é alguém que vai utilizar muito tato na hora de estudar, é aquele que precisa escrever, tá? É aquele que foca em situações práticas, então que se ele puder pôr em prática num problema, se ele puder fazer brainstorm, fazer anotações, ele vai aprender e fixar o conteúdo de maneira bem melhor. E aí, como é que foi? Né? Eu acredito, né, pela minha experiência com esse teste, que ninguém marcou só um tipo, porque a gente tem um pouquinho de cada, mas um predominou. Se depois você fez e puder tirar uma foto e postar nos seus stories e compartilhar com a gente, marca o além do verbo to be pra gente saber como é que vocês aprendem. Hoje em dia, tô vendo aqui que a Simone, a Denise colocou a maioria C, a Laine colocou A. A gente tem um pouco de tudo. Eu sou totalmente letra C. Eu preciso de anotar, eu preciso de escrever, depois eu preciso retornar, ler as minhas anotações e grifar e fazer de novo. Isso é muito importante. Quando você focar numa rotina de estudo, às vezes perguntam quantas horas eu preciso estudar por dia para ir bem numa prova. Vai depender de como você se organiza. Se você tiver uma organização saudável e souber aproveitar o seu tempo, 2, 3 horas bem estudadas, elas serão suficientes. Agora você aprendeu como é que você aprende melhor. Observa se é isso mesmo. Às vezes parece, mas na prática pode ser que não seja. Embora eu acho bem difícil que, pelas pessoas que eu conheço e estão postando aqui os resultados, vocês são bem isso mesmo. Foca nos estudos, aproveita essa quarentena, vai aprender algo novo. Nossa, tô fora da escola há um tempão. Gente, aproveita o que a internet tem para oferecer. Conteúdo gratuito sobre tudo. Ah, então eu vou melhorar, não sei se vocês leram os comentários, cheesecake, cookie, porque eu resolvi que eu ia conseguir fazer essas coisas bem feitas. Não saiu de primeira essas receitas bem feitas, mas eu quis. Aproveita essa quarentena, se você não tá nessa fase que o além do verbo to be foca, que é pra prova, eliminatória classificatória, vai aprender algo novo, vai pôr o tico e teco, e é literalmente isso. Por que falam tico e teco? Porque a gente tem 2 partes do nosso cérebro que trabalham de maneiras distintas para funcionar, para ficar mais contente com a gente, porque quando a gente aprende algo novo, isso traz um contentamento. Então, principalmente, vamos focar agora em você que precisa estudar, porque o relógio tá tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vê como você estuda. Organiza uma rotina de estudo saudável. Nessas 2, 3 horas que você ficar estudando por dia, e isso para quem tá na escola é fora da escola, tá? A escola já é horário obrigatório. Você faça de maneira saudável, faça um cronograma, faça lá uma tabelinha semanal, o que você vai estudar a cada dia, se hidrate bem, se alimente bem, faça algumas pausas para se alongar, porque a gente começa a ficar, né, com a coluna numa posição muito ruim. Essa parte de alimentação, pessoal, eu convidei uma nutricionista maravilhosa e a gente vai fazer uma live e ela vai dar várias dicas para vocês de como lidar com a alimentação durante essa quarentena, o que isso pode ocasionar no nosso corpo e também dicas do que comer numa semana de provas para você estar aí bem, não passar mal no dia e o que levar de lanche no dia também. Vou finalizar, então quem fez o teste, faça-me um favor se puder, tira uma fotinho
posta nos stories, marca o Além do Verbo To Be, pode marcar o meu perfil pessoal também, @rubiafuga, e vamos ver como vocês foram. Eu lancei o meu primeiro e-book grátis ontem, que é Como Dominar uma Língua Mais Rápido, qualquer língua, não precisa ser o inglês. É uma leitura bem rápida, bem gostosa. Se vocês quiserem receber por e-mail gratuitamente, é só você ir no link da bio e lá você vai ter acesso. Ana, a gente fez um teste nessa live. Se você voltar a assistir, você vai ver que são 12 perguntinhas para ver qual é o tipo de aprendiz que você é. Vale a pena assistir novamente, foi rapidinho. É isso, a live de hoje foi bem curtinha, só para a gente, né, nesse um mês de Além do Verbo To Be, a gente ver como a gente aprende, se avaliar nesse quesito para poder fazer uma boa rotina de estudos. E isso vale para você que já está na faculdade. Organiza a sua rotina de estudos porque você vai render muito mais. Então, quem perdeu o teste e quiser, volta lá. E aí você pode fazer, são 12 perguntinhas rápidas e descobrir se você é visual, auditivo ou sinestérico, que é aquele que precisa colocar a mão na massa para fazer. Lembre-se também do e-book, tá? Quem quiser, só clicar lá no link da bio e vai receber por e-mail gratuitamente, uma leitura super rápida e super fácil. Eu agradeço todo mundo. Aproveito o Ian, que eu quero fazer um convite para a gente fazer uma live da pronúncia do L, que aí a gente vai falar aquela palavra, tá, Ian? Eu preciso entrar em contato com você. Algumas pronúncias que nós brasileiros fazemos errado devido a gente querer falar como falamos em português. Então, esse meu aluno aqui, o Ian, que colocou uma carinha com coraçãozinho, tem uma pronúncia de L maravilhosa, perfeita. Ok? Agradeço todo mundo que participou, quem fez o teste. Não esquece de marcar o Além do Verbo To Be e aguarde que muitas novidades virão, ok? Bye bye, people. Thank you.